Olá pessoal, olha, eu vou falar bem baixinho porque o pessoal aqui em casa já está dormindo e eu não quero incomodá-los. Bom, quero falar a respeito desse zum zum zum, né, que eu estou acompanhando aí nas redes, no Facebook, no YouTube, com relação à postura do deputado Jair Bolsonaro, que pediu humildemente que o STF julgasse o seu caso, interpretasse o seu caso da melhor maneira possível, né? Considerando aí todos os prós e contras. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso. Eu achei uma atitude nobre, achei uma atitude digna, entendeu? E, honestamente, não vejo problema nenhum nisso, tá? Acontece o seguinte, o deputado Jair Bolsonaro, ele parece que vai de um extremo ao outro, né? Uma hora ele é muito incisivo, é muito contundente nas suas palavras, parece não se importando muito com as reações ou com a forma na qual ele será interpretado, né? E num outro momento ele se coloca numa condição assim realmente eu diria de temor, né? Mas enfim, continuo dizendo que não há problema nenhum nisso, tá? Agora, o que é preciso assim a gente observar com muita cautela é o seguinte, assim, aonde o deputado Jair Bolsonaro quer chegar, né? Por quê? Porque ele pode continuar sendo incisivo, sendo contundente, sendo às vezes até arrogante nas suas colocações e não sair da esfera em que ele está, entendeu? Quando eu digo esfera, não conseguir sair do círculo em que ele se encontra, entendeu? Agora, ao que tudo indica, ele quer se candidatar a presidente e para que ele consiga almejar algo que leve ele a se aproximar de uma cadeira presidencial, né, ele tem que mudar a postura dele. Ele não pode ser o Jair Bolsonaro autêntico. Ele tem que ser menos Jair Bolsonaro e mais político. E ser político requer uma atuação, né? Requer a atuação de um personagem, entendeu? De uma personificação de um agente político, que não pode ser aquilo que o Jair Bolsonaro é nu e cru, né? Quando eu digo nu e cru, eu estou dizendo, ou seja, transparente. E então assim, ele realmente precisa mudar essa postura, né? Então ele precisa encontrar um equilíbrio, um meio termo entre ser o que ele é, né, a autenticidade que ele tem, mas ao mesmo tempo saber falar as coisas de modo que não impacte de forma negativa as outras pessoas, principalmente as pessoas que já estão tomadas por um senso comum totalmente desvirtuados pela esquerda. Não reparem, eu também estou com um pouco de sono, tá? E não quero fazer cortes nesse vídeo, que eu vou pegar e vou publicar logo. Então assim, a gente precisa entender que existem modos da gente falar determinadas coisas de forma que a gente alcance um objetivo ou não. Então o deputado Jair Bolsonaro precisa mudar essa postura, ele precisa realmente falar aquilo que as pessoas querem ouvir dele, entendeu? Sem ele perder a autenticidade dele. Ele pode falar as mesmas coisas, acreditar nas mesmas verdades, não abandonar suas convicções, mas falar tudo o que ele quer falar de uma outra maneira. Uma vez, quando eu trabalhava, há muitos anos atrás, numa empresa de informática, eu conheci um cara que, esse cara era testemunho de Jeová. Ele era um cara muito bacana. E ele contava assim umas coisas para mim que eu ficava assim, eu gostava, sabe? Ele era um cara muito correto, muito, enfim, não vem ao caso agora.
E ele contou uma história que eu achei interessante, que ele falou assim: uma vez o rei teve um sonho, que na verdade era um pesadelo, né? E ele mandou chamar os magos lá, que eram intérpretes dos sonhos, né? E ele contou o sonho para o primeiro mago. E ele falou assim: olha, eu tive um sonho assim, 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 assado. Quero que você interprete esse sonho para mim. Aí o mago lá, o intérprete lá dos sonhos, falou: meu senhor, meu rei, o senhor e toda a sua família vai morrer. Aí ele: não, não é possível, eu não aceito essa interpretação. Não, meu senhor, eu estou vendo aqui que isso vai acontecer. Ele: não, não, não. Aí ficou tão puto que ele mandou cortar a cabeça do cara. Puf. Aí mandou chamar um outro intérprete. Aí o outro intérprete, a mesma coisa: meu rei, estou vendo aqui que realmente o senhor vai morrer junto com a sua família. Não tem outro significado esse sonho. Não, o rei não aceitou de jeito nenhum. Você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Não, não aceito isso. Pá! Mandou cortar a cabeça do cara também. O terceiro intérprete já foi mais esperto. Ele chegou e falou assim: meu rei, vejo que as notícias não são tão ruins assim. Pelo contrário, elas são boas. Aí o rei: é mesmo? O que foi? Eu estou vendo aqui, de todos que irão morrer, o senhor é o que mais vai viver. O rei coçou a cabeça e falou: pô, bom, né? Melhor do que os dois primeiros. Então, a história é bobinha, mas ela serve para que a gente entenda o seguinte: existem várias maneiras de você falar a mesma coisa, só que de formas diferentes, entendeu? Então eu acho que é esse equilíbrio que o deputado Jair Bolsonaro precisa encontrar, se ele quiser realmente alcançar a presidência da República, tá? Infelizmente, né, criou-se aí todo um... Isso não vem de agora, isso vem de muitas décadas, mas é graças aí a tal, né, cultura do estupro, a todos esses estigmas que a esquerda cria através dos seus zumbis marxistas, né? E, engraçado, eu tava pensando aqui, há alguns dias atrás, né? Gente, esse caso desse estupro coletivo, ele mais do que nunca, ele faz todo o sentido do mundo. Vocês não conseguem perceber, não, que está por trás disso? Porque foi necessário que houvesse alguma coisa que causasse toda essa comoção, toda essa repercussão, para que logo em seguida Jair Bolsonaro fosse enquadrado nessa questão do estupro, entendeu? Porque é a mesma coisa, tipo assim, pô, mas por que vão querer enquadrar o cara nisso do nada? Não, é necessário que haja essa fomentação dessa questão da cultura do estupro, essa farsa de estupro coletivo, tudo isso, entendeu? E isso agora faz todo sentido do mundo. Ou seja, o Jair Bolsonaro sim está prestes a sofrer um estupro coletivo do STF, entendeu? E quanto a isso a gente só tem que aguardar, tá? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, achando que não ia dar em nada isso, mas a gente tem que aguardar. Algumas pessoas me perguntaram se eu li o caderno de teses do PT. Sim, eu li, tá? Eu li, inclusive, não todo, tá? Porque são 160 páginas, aproximadamente. Mas eu li logo depois que foi lançado, e ele realmente consta que dentre as metas ali que eles estipulam, né, uma delas é acabar com o Eduardo Cunha, com o mandato do Eduardo Cunha e com o do Jair Bolsonaro. O do Cunha é o seguinte: todo mundo sabe que o Eduardo Cunha tem rabo preso, tá? E nem fede nem cheira se ele está na presidência da Câmara ou não, tá? Fez um excelente trabalho, que foi ele presidiu, né, todo o processo ali do impeachment como presidente da Câmara. Fora isso, não significa nada para mim. Já o Jair Bolsonaro é totalmente diferente. Assim, como é que eu vou te explicar? Eu nunca tive uma simpatia por Jair Bolsonaro, tá? Mas desde a década de 90, eu acompanhava as polêmicas dele, né? E sempre muito receoso, com o pé atrás, entendeu? Mas sempre via nele uma bússola moral que era cada vez, que ficava cada vez mais distante daquela percepção que as pessoas tinham sobre moralidade, né? Enfim. E a gente chegou num tal
numa tamanha desconstrução moral, numa tamanha perversão de todas as coisas, da negação do óbvio, da negação do que é evidente, da negação daquilo que seus próprios olhos enxergam, sabe? Então a gente chegou num nível tão absurdo de inversão de valores que Jair Bolsonaro se tornou uma reserva moral, entendeu? Ele se tornou uma reserva moral que precisa, no entendimento dessas pessoas, desses engenheiros sociais, precisa ser erradicada a qualquer momento. Então é por essa única razão que eu não só vou votar no Jair Bolsonaro, caso ele saia ileso desse processo, e eu acredito que saia, tá? Como também vou fazer um trabalho intensivo nessa questão de poder, sabe, fazer com que mais pessoas votem nele e percebam ele da maneira como eu percebo, tá? Que pode não ser a mais correta para muitos, mas também é a mais correta para muitos e é para mim, em primeiro lugar, né? Não que eu seja o dono da verdade absoluta, não é isso, mas assim, eu tenho elementos suficientes para entender, né, toda a estrutura que está montada por trás disso, entendeu? E posso garantir a vocês de que não é boa coisa que eles querem fazer, tá? Bom, eu acho que é tudo. 11 minutos de vídeo, vou ficando por aqui. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e a gente se fala lá na frente, tá bom? Grande abraço.